Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Felipe falando e eu vim aqui trazer um vídeo de alerta aí pro pessoal que tem fibromialgia, né? E outras pessoas também que têm doenças aí ocultas. E eu vou falar um pouquinho sobre a questão de cartão de fibromialgia e cartão do SUS personalizado, tá? O porquê você não deve usar esse tipo de material. Bem, começando, gente, aqui explicando essas questões que são extremamente importantes. Quando nós falamos de documentos personalizados, nós estamos falando de documentos falsificados, né? E aí vem o grande primeiro problema. Muitas pessoas hoje confundem a falsidade ideológica com a falsidade material. E para começar, eu vou explicar um pouquinho sobre essas duas diferenças, tá? A falsidade ideológica, né, o que as pessoas acham que não pode mesmo, claro, é quando eu pego um documento verdadeiro, né? Um exemplo, eu vou tirar um RG no Poupa Tempo, que é um órgão responsável aqui em São Paulo, ou no órgão responsável pelo o documento de identidade. Então lá eu forneço dados falsos, um nome falso, uma certidão falsa, né? E aí os meus dados são alterados em um documento oficial emitido pelo Estado. Isso é uma falsidade ideológica, tá, gente? E quando nós falamos da falsidade material, que é o artigo 297, tá? 297, ele fala de alteração, né, física do documento, né? Pode ser uma modificação ali no corpo do e-mail. Então, por exemplo, eu pego lá o que está acontecendo muito, a carteirinha do SUS. Então, eu coloco lá o símbolo de girassol, eu coloco o símbolo da fibromialgia, coloco lá as borboletas, coloco o laço roxo, que é o símbolo da fibromialgia. Isso não pode, gente, não é permitido. E alguns vão falar assim: ah, Felipe, mas no meu estado eu fiz essa alteração e eu usei normalmente lá no posto, no hospital. Gente, entenda uma coisa: se essa cópia ou essa falsificação ela é capaz de enganar alguém, ela já é um dos agravantes aí da Lei 297, pelo que eu estava estudando aqui. Ela tem que ser capaz de enganar uma pessoa, né? É um dos agravantes aí referente a esse artigo do Código Penal. E o que o Código Penal prevê? De 2 a 6 anos de prisão e multa, né? Imagine só você que já tem problema de saúde, tem fibromialgia, de repente você é abordado aí por uso desse tipo de material. E isso está previsto no artigo 304, 297 para quem fabrica, confecciona esse tipo de material e o 304 para quem utiliza, tá? Então, tanto para quem fabrica como para quem utiliza, ele é considerado crime, tá, gente? Então, eu até separei aqui e vou tentar colocar algumas imagens aqui dessa questão aqui da falsificação, gente. Por exemplo, em um dos grupos aqui, vou até pegar aqui, fala assim, que o cartão que foi criado aqui, um cartão que foi criado também de identificação de pessoa de fibromialgia, que também é considerado uma falsificação, tá, gente? Tendo em consideração que existem estados que possuem lei e cada estado ou cidade tem um layout próprio emitido ali pelo órgão responsável, tá? No Rio de Janeiro tem esse cartão, em algumas cidades ali é emitido, ele tem um layout. No Amapá tem esse cartão da fibromialgia. O cartão o cartão de girassol em alguns estados também é emitido e tem um layout específico para cada estado, tá, gente? Então tomem cuidado. Agora voltando a essa imitação aqui, ou essa reprodução que eu encontrei aqui. Fala o seguinte: atendimento prioritário conforme a lei federal número 14624 de 2023. Gente, essa lei ela não fala sobre atendimento prioritário, e sim sobre a conscientização do uso do cordão de girassol, que é aquela lei que foi estabelecida há algumas semanas atrás, né? Então, tem que se tomar muito cuidado em relação a isso, né? Então,
Muitas vezes, gente, o pessoal vai adquirir o cordão ali de girassol, da fibromialgia, isso é permitido, tá? Ele não é um documento, ele é apenas um símbolo, então ele pode ser comercializado em qualquer lugar, né? Inclusive, nós comercializamos aqui esse tipo de cordão, né? Ah, e tanto o do girassol como o da fibromialgia personalizado, tá? E quando o pessoal vem aqui e fala, vocês fazem carteirinha? Nós explicamos que não, né? Que não é permitido. E, gente, entenda uma coisa. Alguns vão pensar assim, poxa, vocês não vendem porque vocês não sabem fazer. Não, gente, eu sou instrutor de informática há pelo menos 13 anos, né? E as disciplinas que eu passo são relacionadas a, inclusive, edição de imagem, edição de material publicitário, né? Photoshop, CorelDRAW, Canva, GIMP, entre outras ferramentas. E eu sempre explico para os meus alunos, vocês não podem reproduzir qualquer tipo de documento, seja ele público ou privado, RG, CPF, carteirinhas, ou também de para-estado, né? Que são aí documentos emitidos por órgãos que são ligados ao Estado, mas não fazem parte dele, por exemplo, SESC, SESI, né? Alguns exemplos aí para vocês terem noção. Então, tomem muito cuidado, tá? O vendedor, ele quer te empurrar de qualquer jeito, ele vai falar que pode, que é permitido e que você não vai ter problema nenhum. Eu vi inclusive algumas postagens assim onde nós estávamos alertando sobre essa questão, as pessoas falando, poxa, mas aqui no meu estado é permitido. Não, gente, isso é lei federal. Tá no Código Penal, não pode. Então, evitem esse tipo de problema. Corram, fujam. Se alguém falar que pode, vocês já estão sabendo que não pode, tá? O intuito aqui não é prejudicar ninguém, inclusive esses perfis aí que estão vendendo esses tipos de carteirinha, nós não nem denunciamos no Ministério Público porque a gente não quer prejudicar ninguém, e sim alertar vocês, né, pessoas que têm fibromialgia. A gente fala que o pessoal que tem fibromialgia já sofre demais, já tem certas dificuldades, já tem muitas pessoas querendo explorar, né, médicos, pessoas querendo vender cura milagrosa, remédio milagroso, suplementação milagrosa e agora as carteirinhas, tá, gente? Então, não pode carteirinha do SUS personalizada, não comprem carteirinha de fibromialgia personalizada, isso não existe, tá, gente? Somente pelo órgão público ou órgão da saúde, Secretaria da Saúde responsável ou pelo órgão responsável, tá bom? Caso vocês tenham dúvida, lá no canal a Dalila falou várias vezes sobre como pesquisar se na sua cidade ou no seu estado possui lei que permite o uso de carteirinha, né, emitida pelo órgão responsável, claro. Por exemplo, aqui em São Paulo existe lei sobre o uso da carteirinha, mas nós já estamos cobrando a vereadora responsável pelo projeto de lei faz algum tempo e não obtivemos nenhuma resposta, tá? Para vocês terem uma noção, existe hoje a possibilidade de você colocar algumas deficiências no próprio RG, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, existe um formulário que você pode pegar pela internet, preencher, levar no médico, o médico vai lá, vai colocar todas as informações ali responsáveis no caso, o médico responsável, CID, carimbo, tudo certinho, você leva lá no poupa-tempo, você tira o RG lá com as deficiências que podem ser relacionadas, tá? Outra coisa importante, a fibromialgia ainda não é considerado deficiência por lei federal, tá? Então, outro motivo aí para vocês tomarem muito cuidado, porque existe um estatuto, inclusive para leis de deficiência, existe um estatuto, tá? E infelizmente a fibromialgia ainda não é considerada deficiência, tá bom? Eu espero que eu possa ter esclarecido essas informações para vocês. Eu espero que vocês tomem ciência de não cair nessa conversa, nessa ladainha de que pode. Não, gente, não pode, tá? Evitem essas falsificações, evitem aí essas alterações. Não existe cartão de SUS personalizado, gente, por mais que as pessoas usem e
acaba dando certo, só que uma hora pode dar errado, pode dar ruim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço de alguns a todos vocês e tchau!